Em um dos últimos eventos especiais, a Apple anunciou que iria expandir o Apple Fitness Plus para vários países até o fim do ano, inclusive Brasil e Portugal. E agora temos uma data, temos preços, temos mais detalhes aí sobre o Apple Fitness Plus e alguma coisa que a gente não esperava. Primeiro, o Apple Fitness Plus vai chegar ao Brasil e Portugal na próxima segunda-feira, né? Dia 3? É segunda-feira? Isso, segunda-feira, dia Terça? 3. Não, é Terça. Não, quarta-feira. quarta-feira. Breno, Quarta-feira, dia acorda, 3 é Breno. quarta. Feriado, Quarta-feira. feriado dia 2, né? Finados, É verdade. terça-feira e quarta-feira. 3 de novembro chega o Apple Fitness Plus ao Brasil e a Portugal. E chega também, vejam só, o plano Premier do Apple One. A gente tinha feito... Pô, Até engasgou. Ficou tão feliz aí que até engasgou. nós do Mac Magazine fizemos uma investigação logo quando o Apple Fitness Plus foi anunciado e tinham 2 países, pelo menos, que já tinham o Fitness Plus. Eu acho que Irlanda, não sei se era Nova Zelândia. ou outro. Irlanda e Nova Zelândia. E esses 2 países tinham o Apple Fitness Plus desde o início e não tinham o plano Premier do Apple One, que é o que inclui o Apple Fitness Plus. Então, esses 2 países, a única forma era você assinar o Apple One no plano individual ou família, e se você quisesse contratar o Fitness Plus à parte. Então, a gente chegou à conclusão, que até então era pertinente, de que o Fitness Plus seria lançado no Brasil da mesma forma, sem o Apple One Premier. Até porque o Apple One Premier não só inclui o Fitness Plus, mas também inclui o News Plus, que está em pouquíssimos países. Mas a Apple mudou a estratégia. Mas a gente... Peraí, não vai falar só da Apple não, porque a gente deixou bem claro no artigo também que a possibilidade dela lançar o Premiere aqui existia. Por quê? Justamente pela expansão Pela internacional. expansão, a significativa gente... e tudo. a gente E pelo fato de que o News deixou Plus aberto não está ali. expandindo, né? Porque se o News Plus estivesse constantemente se expandindo, ela ia lançando o Premiere nesses países todos. E ele está estagnado. Então a Apple mudou a Exatamente. estratégia e vai lançar em todos esses países o Apple One Premiere junto do Fitness Plus, sem o News Plus. Simplesmente isso. Você paga a mesma coisa Exato. proporcionalmente que todos os lugares, mas você não tem o News Plus, o que ainda vale muito a pena, se você for somar Apple TV Plus, Apple Music, espaço no iCloud, Apple Arcade e agora o Fitness Plus, no caso do Apple One Premiere. Se você somar isso tudo, você vai pagar bem mais do que a mensalidade do plano do pacotão. Então vale muito a pena mesmo sem o News Plus. Agora os preços. Os preços teve uma polêmica aí no Apple Fitness Plus, porque nós, no dia que a Apple anunciou a expansão do Apple Fitness Plus para o Brasil, tinha no site dela uma nota lá de rodapé dizendo que ele custaria R$16,90 no Brasil, a mensalidade. E a gente apurou aí, hoje, foi hoje que saiu, né, Edu? Foi hoje. Quinta-feira. Quinta-feira, né? Que, Hoje na é dia da verdade, gravação. A Apple Brasil soltou um comunicado para a imprensa hoje sobre o Apple Fitness Plus e nele tinha o valor de R$29,90, não R$16,90. E aí a gente fez uma investigação e viu que ela de fato alterou aquela página que a gente se baseou antes. A gente entrou lá no Web Archive e viu que houve uma alteração e aquele valor de R$16,90 referia-se a uma nota de rodapé referente ao Apple Music e não ao Apple Fitness Plus. Então, foi uma confusão. Estava aí, mal foi feita escrito, só- né? O texto mal- não estava muito Tanto bem é que escrito. Outros veículos nacionais, a gente inclusive foi apurar quando a gente viu o nosso erro hoje, mas tá o erro no ar em vários sites aí que cobriram o lançamento do Apple Fitness Plus no Brasil. Mas a má notícia é que ele vai chegar não só mais caro do que a gente esperava, como mais caro do que a média de preços que a Apple tem trazido de serviços para o Brasil, porque ele custa $10 nos Estados Unidos e vai chegar aqui, vamos dizer, vezes 3, um fator de multiplicação 3, R$29,90. E os serviços da Apple eles não têm trabalhado com um fator de multiplicação tão grande assim. A Apple consegue, nesses serviços digitais, trabalhar com valores mais amigáveis no Brasil. Um exemplo No bom Apple é o Music, Apple por Music. exemplo, estava 1,7, né? Muito, muito baixo. Muito bom. Apple Music custa $10 também, o mesmo valor do Apple Fitness Plus, e no Brasil custa R$16,90, R$17. Então, 1,7. O que Mas, Rafa, nos leva a pensar, será que junto do lançamento do Apple Fitness Plus e do Apple One Premier, a Apple vai reajustar tudo? Todos os serviços não no sei, Brasil? Rafa. Minha opinião, eu acho que não. Para mim, eu acho que tem muito mais a ver com o mercado, que é o seguinte, Apple Music, a Apple tem diversos concorrentes já localizados, já funcionando no Brasil, como Spotify, o Deezer,
entre outros, que eu tô cansado, não vem à cabeça aqui, principalmente os white labels de operadora, tem um monte, então ela precisava ter um preço mais competitivo, e é uma guerra bem diferente em tudo quanto é lugar do mundo. Já o Fitness Plus não, né? Você não tem uma outra opção hoje de tanto renome, de tanta capilaridade, ela está meio que criando esse mercado. Então é natural que ela tente aproveitar um pouco mais desse segmento. Então eu não acho que a Apple vai reajustar valores, tá? Eu acredito sim que ela pegou e por Mas estratégia. eu entendo o que você está falando. Isso a gente cogitou aqui quando a gente estava discutindo a pauta internamente no Mac Magazine, mas não é um pouco. Assim, eu sei que a Apple ela define os preços que ela quiser, Coerência mas. esquece. fa- É, Não. E é se isso você que eu quiser falar falo. de coerência com a Apple, esquece. Não, porque, por exemplo, a gente compara muito esse fator de multiplicação, né? É uma forma mais fácil de analisar, em vez de levar em consideração câmbio, imposto e tudo mais, a gente vê números, simplesmente. E a gente compara muitas vezes iPhone com iPad, com Mac, e claramente o iPhone trabalha com um fator de multiplicação menor do que o do resto dos produtos, mas aí entra uma série de variáveis. É um produto menor, que o frete é menor, que tem incentivos fiscais de telefones celulares e não sei o quê. É muito complexo. Nesse caso de serviços, não. É uma comparação muito simples, sabe? E aí você tem Eu entendo. dois que custam $10 e um chega com quase o dobro do preço do Mas, outro no Rafa, Brasil. mas, de novo, olha a concorrência. Os dois que estão mais baratos. Um é VOD, que tá saturado pra caramba, cara. Tiro, porrada e bomba, né? É a Apple mais 25. Mu- Mas é ela assumindo, ó, já que eu tenho concorrência aqui, eu tenho que apertar minha margem, sabe? No outro, Por vamos isso que botar o preço concorrência é aqui que. importante, né? Pode sim Agora, cobrar Bruno. o que ela quiser, entendeu? Eu voltei. Mas eu continuei falando, tá? Pro Edu. Mas em resumo, o que eu falei, tá? Que você tem lá o VOD, que são 35 concorrentes ou mais, Eu, e você tem o Fitness Plus que, que não tem concorrente, por isso que a Apple pode cobrar mais alto. Vamos ver. Eu tô Não, com faz medo de ter sentido. O arcade reajuste. também é um serviço que ela precisa impulsionar, então ela cobra pouco, né, pelo arcade também, que nem o Apple TV Plus, como se tivesse muito concorrente. E tem, né, porque É. plataforma de jogos tem. Isso que você falou, Breno, faz um pouco de sentido também se a gente pegar os preços essa taxa de conversão dos pacotes, né? Porque os pacotes que não envolvem o Fitness Plus estão com essa taxa de 1,7, 1,9. Aí o Premiere, que tem o Fitness Plus, a Apple não levou para esse patamar de 3, que nem o Fitness Plus, mas ela tá ali no meio, tá em 2,3. Então, dá a Tá entender que acima quem do que tá. eu. Se você fizesse a regra de 3 com os outros dois planos do Apple One, o que é pior ainda, né? Porque a gente não tá nem falando agora de serviços diferentes, a gente tá falando do mesmo. É a mesma coisa, é o pacotão dela. Se você pega o plano individual, família, eles estão muito. Um acho que é 1,7, o outro é 1,8. E aí o Premiere 1,9, vai é. vir com 2,3, quase 2,4. Mas é porque tem o fitness, né? E o fitness ele Exato. É o é fitness que precificado puxa a média diferente. para cima. É. Mas assim, Exato, é isso, eu entendeu? achei que o argumento do Breno faz sentido, mas eu não me espantaria se Só para ela desse uma clarificar aqui, reajustada. o Apple One Premier vai chegar por R$ 69,90, R$ 70 a mensalidade do Apple One Premier. Tem um individual que é R$ 27,90, se eu não me engano. O família R$ 36,50, alguma coisa assim. E o Não, Premier deixa eu vai ver chegar aqui, por para 70. não falar errado. R$ 26,50 o individual e R$ 37,90 o familiar. Nossa, errei E o tudo. Premier vai chegar por R$ 69,50. Assim, é pesado mesmo, né? Não é barato. Mas, se você está Não, eu inserido já tô hoje no Apple One Família e pago 2 TB de iCloud. Eu quero Eu migrar também. e vou migrar para o Apple One Premier porque ele já tem 2 TB de iCloud. Eu fiz a conta, eu vou economizar R$ 3. Só que assim, é uma diferença pequena. Primeiro porque ele tá com essa taxa de conversão um pouco maior aí. E segundo porque eu já estou economizando com o Apple One no Família, né? Eu já tô Mas pagando menos Rafa, por cada um dos serviços. mas pensa assim, que você vai acabar ganhando o Fitness Plus, né? Aí, A conta que por eu isso, tava que hoje você não discutindo tem, com o entendeu? Rafa, que É, É isso, então. o meu caso é mais fácil de ver porque eu não sou assinante do Apple One. Então eu assino o Apple Music familiar, né? Eu assino 2 teras de espaço e eu assino o TV Plus.
porque eu tô vendo algumas séries da Apple e já perdi aquele benefício de 1 ano. Isso tudo dá R$ 70. E aí eu vou migrar para o Apple One, vou pagar os mesmos 70 e vou E vai ganhar ter o Apple tudo. Arcade e o Fitness Exato. Plus. Vou usar? Não sei, mas é de graça, entre aspas, Não, porque eu já mas, tô mas- pagando, mas eu já assim, tô pagando Edu, 70. Então Mas vamos a embora. ideia do Apple One é exatamente essa. é isso. Que é Exatamente. igual o meu caso. O meu caso, cara, eu assino os dois tera e não sei o que e tal. O Apple Music eu não uso. O Arcade eu uso pra caramba por causa das minhas filhas. Então é muito bom, cara, os games do Arcade, porque não tem publicidade, não tem nada, são teoricamente easy pra elas jogarem, cara. Então tem muita Kid opção. friendly. Total family friend também. Então, cara, tem alguns joguinhos que a minha mãe, que tá na minha conta, também gosta de jogar lá, uns Match 3 da vida. Tem o conteúdo do Apple TV Plus, então é legal, assim. E de fato, isso que eu falei dessa teoria de concorrência, Edu, eu acho que é o maior motivador, tá? E não vejo a faz Apple sentido. reajustando tudo, porque não teria por que Ó, fazer isso hoje em dia. Quanto que tá o Richard Spotify, Marques né? mandou aqui um superchat dizendo que o Fitness Plus tem um concorrente sim, que a Samsung tem o mesmo serviço de forma gratuita. Eu duvido que seja o mesmo não. serviço. Nunca ouvi falar nesse serviço. E olha que a gente trabalha É. com. Exato. Trabalha Não, com isso. é bem capaz que ela tenha alguma coisa similar Deve ter lá Samsung de longe, Health, mas alguma coisa o assim, mesmo, mas não é o pra todo mesmo mundo. definitivamente não é, cara. Agora, Richard, eu me quando eu pergunto falo uma coisa, concorrente, independente dessa taxa de conversão, de Apple One valer a pena ou não, analisando o valor de Fitness Plus, cenário Brasil, hoje em dia vocês estão aí, vocês estão mais nessa vivência de valores do que eu. Vocês acham que uma pessoa pagar R$ 30 por mês para ter o Apple Fitness Plus, bacana como ele é, remoto e tal, vale a pena? Quanto é que tá uma academia hoje dessas, tipo Smart Fit, que você vai e usa mas tudo? Rafa, R$ 100, mas aí a proposta é Rafa, outra, mas cara. é outra Eu acho que coisa, essa parada é outra pra quem coisa, não tá? quer ir para a academia mesmo. O cara faz Isso. questão Não, de puxa, pagar para ficar em casa, para sabe? poder ficar em Pra malhar casa. E daí tem pessoas que vão querer assinar e vende no brinde, ou pessoas que vão querer assinar porque tem integração, tem interação da parte digital, que você vê lá Mas, cara, eu acho que os desafios. o fato dele ser legendado é uma cagada enorme. Mas E a não gente tem está pensando como, aqui, Rafa, Rafa. só voltando ao assunto de Smart Fit, essas academias mais em contas, assim, né, entre aspas, a gente está pensando muito em malhar. E, cara, tem uma cartela de exercícios ali, né? De Exato. atividade. Assim, correr, por exemplo. Se você não quer pagar uma assessoria de corrida ou um coach lá de corrida, eu imagino que no Fitness Plus tem aulas de corrida, né? Ou de esteira ou de corrida ao ar livre. Então você faz isso. Aí tem, se você quer focar em meditação, alongamento. Então tem. Na Smart Fit, por exemplo, você não tem professor, basicamente, para essas coisas. Você paga para usar o aparelho, né? Se você quiser um professor, você tem que botar um Não, ele personal tem a ali fichinha e tal. pelo app e tal. Então, assim, são propostas diferentes. Igual o É pessoal uma aqui no curadoria chat também legal, falou, entendeu? Eu acho que faz É. muito sentido para quem tá... E na pandemia rolou muito. A Alessandra, por exemplo, malha com um serviço de um professor aí que vende mais ou menos um Fitness Plus dele. É por aí, eu acho que é 25 ou 29 que ela paga por mês. Só que na Apple você não é tão personalizado o negócio, porque é óbvio que é para todo mundo, mas você tem uma variação de possibilidades de exercícios e de aulas e de tudo enorme, né? Você não enjoa provavelmente ali, porque deve ter uma aula nova a cada Especialmente se você pular entre modalidades, né? Se você ficar em uma só, provavelmente você vai consumir o conteúdo relativamente rápido. Mas eu acho, Breno, que você pode dizer que é inviável e tal, mas a coisa do legendado para um serviço que a ideia é, pô, você não vai ficar olhando, você não tá assistindo uma série, eu você não tá concordo. assistindo um filme. Não, Você tá deitado no chão da sua sala, olhando pro teto, fazendo algum exercício, pô, imagina. Tem que olhar pra tela pra ler, você tá fazendo uma meditação de olho fechado. Vai Não, entender o que ela tá assim, falando. Rafa, Cagada. Legendado foi aí eu cagada. concordo com você, isso, eu concordo com você plenamente. Vejo sim que é difícil pra caramba dublar para diversos idiomas, mas não é impossível, porque tem todos os conteúdos originais, tem sistemas de dublagem sensacionais no Brasil todo, em qualquer lugar do mundo. A Apple quis economizar. Contrato ou na net aí então para dublar acelerar. todas as vozes aí dos instrutores. Pô. Cara. Não ficar fazendo aí E um ele monte de faz voz aí. E ele faz umas 5 vozes diferentes e vai. Mas eu acho também, tá, Rafa? Pra mim, o ponto fraco do Fitness Plus é esse fato dele ser legendado. Pra mim não faz o menor sentido, principalmente porque a academia você precisa de incentivo, você precisa de feedback, você precisa estar lá
né, se motivando, e como você falou, o cara tá levantando peso ou tá fazendo alguns exercícios, não vai conseguir ficar lendo, correndo, não vai conseguir ficar lendo uma legenda. Então, para mim, isso é o ponto principal de Se ele falha do fosse Disney+. dublado, eu acho que os R$ 30 seriam bem pagos. Legendado. Cara, Não, e por que que demorou tanto para expandir se é legendado, né? Já podia estar em todos os países legendado. é É verdade. legenda. Porra, lançava junto, simultâneo, em 50 países, em 80 daria. países. É verdade.